Olá, meus amigos aqui do meu canal do YouTube. É um prazer ter você aqui assistindo esse vídeo e tantos outros que eu tenho postado. Desde já eu agradeço aos inscritos, aos que compartilham. E hoje eu decidi gravar esse vídeo para externar a minha opinião sobre alguns fatos que têm acontecido no Brasil e no mundo em torno de pessoas pobres, negras, né? Eu sou nascida e criada na cidade de Recife, né? Eu sou do Nordeste, e lá no Nordeste a gente diz que a situação é muito difícil para quem é pobre, né? Preto e nordestino. E, de certa forma, isso é uma realidade, né? Então, hoje eu quero trazer aqui alguns pontos, a minha opinião, segundo alguns fatos, segundo algumas coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo inteiro, e fatos que revoltam, que chocam a gente e que é difícil nos fazer calar. É muito difícil a gente ver, ouvir e se calar. E é mais difícil ainda a gente ver pessoas leigas, ignorantes, que se deixam iludir por falsas verdades, por migalhas de piedade, né? Então é necessário que a gente tenha consciência de tudo que acontece em nossa volta, ao nosso redor, e que a gente tenha uma postura adequada diante de todos esses fatos. Bom, como eu disse, eu sou nordestina, né? E meus pais tiveram 10 filhos. Para começar, a gente sabe que no Nordeste, né, uma família com esse quantitativo de gente é difícil, né, para se manter. Então, meu pai trabalhava, mas a minha mãe também precisava trabalhar. Ela não trabalhava todos os dias, ela passava roupas, né, e às vezes ela passava roupa em casa, mas algumas vezes ela precisava passar roupa na casa da patroa, né? Da madame, né? Assim que a gente chamava. E várias vezes a minha mãe estava lá passando roupa e precisava parar num determinado momento para ir nos buscar na escola. E quando ela chegava conosco da escola, era comum escutar a patroa zangada falando: eu não sei para que filho de pobre estudar. Não foi uma nem duas vezes que a minha mãe ouviu essa frase, foram várias vezes. E nós também escutávamos, né? Quando nós chegávamos lá, ela estava chateada porque minha mãe teve que parar o trabalho para ir nos buscar na escola. E ela sempre dizia isso: eu não sei para que filho de pobre estudar. Já outras, já outras madames tinham outras posturas que também eram terríveis, assim, eram, sabe, que entristeciam de verdade a gente. Por exemplo, minha mãe sempre me levava, porque eu sou a filha mais nova, a filha caçula, né? Então a minha mãe sempre me levava junto com ela. E na casa de algumas madames, quando eu chegava, elas, né, faziam aquela bela recepção: oh, chegou, aquele abracinho, aquele beijinho. E na hora da comida, né, ela pegava uma vasilhinha plástica, uma embalagem de, não sei quantos lembram, mas antigamente tinha aquele doce palmeiron, né? Tinha a embalagem na lata, eu lembro bem, né? E depois surgiram as embalagens plásticas, né? Então elas pegavam aquela vasilhinha plástica, né? Aquela embalagem de doce, né? E ela colocava ali a minha comida, né? E pedia para que eu fosse para um outro cômodozinho pequenininho lá no cantinho da casa e dizia: ó, senta aqui e coma a sua comidinha aí, né? Então, assim, já tinha aquela embalagenzinha ali separada com um talherzinho, com uma colher, para que quando a filha da empregada chegasse, né, pudesse comer ali, né?
Se eu for numerar aqui os muitos fatos, né, as muitas circunstâncias e situações das quais eu passei e que me entristeciam, né? Entristeciam a minha mãe também, claro. Mas, enfim, se eu for numerar aqui, são inúmeras situações, inúmeras circunstâncias, né? Mas, mesmo assim, minha mãe precisava criar 10 filhos e ela tinha que segurar firme, né? Engolir o choro, né? Fazer de conta que não ouvia nem via e tocar a vida, tocar ali o trabalho para poder ter o seu sustento, ter o seu pão, né? A comida para suas crianças, para seus filhos. Os tempos já se passaram, mas no fundo, o que mudou? O que mudou? Sinceramente, nada mudou. Hoje é outra estratégia de rejeição, outra estratégia de racismo, outra estratégia de discriminação, né? Mas, no fim, é a mesma coisa de antes, sabe? O senhor e o escravo, quem manda e quem obedece. E eu fico assim preocupada com algumas pessoas, né? Que, assim como eu, são pobres, pretas, nordestinas, são discriminadas, né? São excluídas. Essas pessoas ainda assumem o partido, levantam a bandeira desses ditadores, desses torturadores, né? E algumas pessoas que professam ser cristãs, levantando essas bandeiras, né? Fazendo da fala dessa gente que massacra a sua fala. Povo, acorda, desperta, pensa de uma maneira inteligente um meio pelo qual você possa vir falar e protestar. Mas não faz da fala dessa gente a sua fala, não. Não faz da causa dessa gente a sua causa, não. Porque a causa deles não é a nossa causa. A fala deles não é a nosso favor. Não se iludam. Principalmente nós que professamos conhecer a palavra de Deus, professamos servir a Deus. O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui, disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não mistura. Não mistura, gente. Quando eu escutei a história, né, que mais tem sido propagada nos últimos dias pela internet, que é a história do menino Miguel, né, e eu assim, de certa forma, eu me vi naquela situação, né? Na situação daquela mãe, naquela situação daquela criança, porque é a realidade nossa. Preto, pobre, nordestino. Nós não temos valor. Não adianta a gente querer achar que vai surgir daquele meio alguém que vai assumir a nossa causa, que vai defender. Não. 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 Logo se vê todas as medidas que já foram tomadas, todas as posturas que já foram adotadas. São posturas protetoras. São posturas diferenciadas por causa de classe social, por causa de poder aquisitivo. Então, é mais do que chegada a hora de despertarmos para termos uma postura com decência, com coerência, sem estar vestindo camisa de opressores. Para que vestir essa camisa? Para que eles tenham mais força em cima de nós e venham nos oprimir ainda mais? Muita gente envolvida com política, com politicagem, com tanta coisa. Sabe, eu estou procurando na Bíblia onde que eu encontro alguma coisa que me diga que eu devo realmente sair nas ruas, fazer política, fazer politicagem, vestir camisa de fulano, eu estou procurando até agora.
na Bíblia um verso que me diga que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que esperar realmente dias melhores, que eu tenho que esperar pessoas de bom caráter vir por meio de política, fazer justiça. Eu não encontro isso de Gênesis e Apocalipse. O único que fará a justiça, o único que é a justiça, é Cristo Jesus. Ele fará a justiça, ele é a justiça. Quanto a nós, nos despertemos. Roguemos a Deus todos os dias para que Ele faça valer a sua graça, a sua misericórdia e a sua justiça sobre todas essas coisas que temos passado. Só Ele pode fazer. E se você ler lá a segunda epístola a Timóteo, né, capítulo 3, versículo de 1 a 5, você vai se deparar com um quadro que é justamente esse quadro atual nosso aqui. Pessoas arrogantes, pessoas que só amam a si, pessoas que ignoram o semelhante. Leia, medite. E desde já aqui eu externo também a minha solidariedade, né? A família do menino Miguel, a família de tantos outros, como eu disse, não é só no Brasil, no mundo, né? A família de tantos outros, pretos e pobres, né? Que tem, nesse momento, uma grande dor em seus corações. E eu louvo a Deus porque Deus me concedeu uma mãe e um pai que eram pretos, pobres, nordestinos, mas que, pela misericórdia do Senhor, conseguiram nos educar, conseguiram nos criar, passar a educação religiosa, um conhecimento da Bíblia, de Deus para nós. Mas, infelizmente, eu sei que muitos, assim como Miguel, tiveram suas vidas interrompidas. Né? É difícil para a gente aceitar, é difícil para a gente encarar, mas é a realidade. E eu não vejo por que esperar dias melhores. Não virão dias melhores. Então, que nós possamos ter essa consciência de que não é tempo de vestir camisa de ninguém, de comprar a briga, né, de poderosos, de opressores nenhum. É tempo de nós nos unirmos como sociedade, estender a mão, um vizinho estender a mão ao outro, um colega de trabalho estender a mão ao outro. Entre nós, sermos solidários, sermos conscientes, sermos bondosos, entre nós, sem esperar nada vir dos que mandam. Nós somos os que obedecemos, né? Sempre existirá quem manda, quem obedece. Os senhores e os servos. Sempre existirá. Então, gente, acorda, desperta. Quer vestir a camisa de alguém? Veste a camisa do teu vizinho, do teu amigo de trabalho, de um primo teu, de um irmão teu. Quer lutar por alguém? Luta por um menos favorecido como você. E aí sim, entre nós, surgindo isso, compreensão, solidariedade, compaixão, entre nós surgindo essas atitudes, aí sim, vai surgir diferença. Dores serão amenizadas. E muita coisa pode se realizar e acontecer de bom. Mas se fizermos isso por nós, entre nós. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
E curtam, compartilhem, escrevam aí a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Não sou negativa, eu sou realista. Eu sou realista. Ok? Mas eu respeito a opinião de todo mundo e eu espero que esse momento de reflexão aqui seja o primeiro de muitos outros, né? Onde eu possa falar, mas que vocês também possam me questionar e também expressar a opinião de vocês sobre isso. Esse é o tempo, essa é a hora, né? Falar, divulgar, esclarecer e principalmente trazer conscientização. Conscientização para os nossos dias. Forte abraço.